Beleza? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Cassiano do canal Fecaça Dev e o canal de carreira de TI, tecnologia e programação com menos neon, com menos RGB possível. Meu Deus do céu, esse cenário aqui ele é horrível e eu não consigo acertar, eu ainda não consegui acertar. E hoje é mais um daqueles vídeos de carreira, tá? Eu sei que vocês gostam muito de vídeos sobre tutoriais, tá? Mas o fato é que eles me dão muito trabalho e eu estou com pouquíssimo tempo para focar nesse tipo de conteúdo, tá bom? Mas de qualquer forma, o conteúdo que eu estou trazendo hoje também é bem interessante, tá? É só uma reflexão. Aliás, antes de falar sobre o assunto, gostaria de deixar bem claro uma coisa, tá? Eu não tenho a pretensão nenhuma de ser visto, né, ou de ser entendido como coach de carreira, tá? Como uma pessoa que vai estar dando dicas para você de carreira. Eu acho que eu já devo ter dito isso em algum outro vídeo, tá? Mas não é esse o propósito do canal, tá? Não é esse o propósito desse tipo de vídeo. Eu gostaria que esse conteúdo fosse mais visto como uma troca de ideias, tá? Vamos supor o seguinte: estamos nós dois programando lá, de boa, tá tocando o dia, deu 2 horas da tarde, eu toco no teu ombro e falo, vamos tomar um café? E aí a gente cola na máquina de café e troca uma ideia. Se você concordar, beleza, eu também não espero que você concorde, mas se você discordar, nem por isso você precisa, a gente precisa sair no soco, nem por isso a gente precisa começar um tiroteio dentro da empresa, tá? Então, é somente uma troca de ideia mesmo, tá? E esse assunto que eu estava pensando em falar hoje é a respeito da nossa atitude diante de uma determinada situação, tá? E que situação que é essa? Vamos supor o seguinte, você fez tudo conforme manda a cartilha do bom programador, certo? Você se tornou um programador profissional, você escreve bons códigos, né? No HTML, no front-end, você manda super bem, né? Você consegue construir designs responsivos, você consegue colocar algumas funções lá de acessibilidade, você consegue compreender, né, a criticidade lá de criar um site, saber usar cores, saber usar imagens de forma coerente, de forma inteligente, né, para não criar um design muito pesado, para não criar lá um documento que vai demorar para carregar. Na parte de back-end você também manda super bem, certo? Você conhece a filosofia Solid, você conhece padrões de arquitetura, você consegue fazer um código limpo, você consegue colocar testes, né? Você sempre coloca testes no seu código, você faz seu código de forma desacoplada para que esses testes sejam automatizados, ou seja, o seu código, além de atender uma demanda, né? Além de resolver um problema, ele também é escrito de uma forma muito profissional, né? Então, isso, você alcançou um grau de maturidade bem legal. Só que você começa em uma empresa, né, uma empresa que te cobrou tudo isso, e logo na primeira atividade que você recebe, nas primeiras atividades, né, logo no início, tá? Logo que você começou, você já se deparou com uma demanda lá de uma atividade de sustentação, então uma atividade de evolução tecnológica de um sistema, e você descobre que esse sistema não é nada daquilo que você se preparou demais, né? E no final das contas aquilo que você vai trabalhar é de menos, né? É um sistema com tecnologia defasada, é um sistema que foi escrito de uma forma bem precária, tá? Muito precária mesmo, tá? É cheio de divs, você tem algumas decisões de arquitetura muito questionáveis quando você tem alguma arquitetura aplicada. Você tem repetição de código, você não tem testes, você tem tudo muito acoplado. E a primeira atitude que a gente tem, normal, não estou julgando isso, tá? Mas a primeira atitude que a gente tem, a atitude natural de qualquer ser humano quando ele está numa situação que não lhe agrada, é externalizar isso, né? Então eu reclamo, eu falo, caramba, né? Que código porco, né? Quem foi o desenvolvedor que fez isso? Mas esse desenvolvedor é um filho da puta. Desenvolvedor ruim, né? Esse cara aqui ele é muito ruim. Meu Deus do céu, quem que fez isso? Primeira coisa, calma, Dev. Calma, tá?
nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, tá? Primeira coisa que você tem que ter isso em mente, tá? Nem sempre você vai tocar num sistema muito bem escrito, você vai lidar lá com equipes de ponta, com tecnologia de ponta. Muitas vezes você vai ser muito bem avaliado numa entrevista, num processo de seleção, e aí quando você entrar, você vai descobrir que dentro da empresa não é exatamente aquilo, tá? Mas não é nesse ponto que eu quero tocar. Eu quero só compartilhar uma ideia com você para que você comece a pensar um pouco mais nas críticas que você está fazendo, né? Para que você acabe não sendo injusto com outro desenvolvedor, que é um colega seu de profissão, tá? Antes de mais nada, eu sei que existem muitos profissionais ruins, profissionais preguiçosos, profissionais que mentem na hora da entrevista, tá? Mas a gente não pode generalizar, a gente não pode confundir a obra com o autor, tá? A qualidade de um código, ela não está presa só na competência do programador. Isso é muito importante você ter em mente, tá bom? Então, sempre que a gente vê um código ruim, a gente já liga diretamente à competência do programador. Código ruim, programador ruim, né? Código porco, programador porco. E não é bem assim, tá? Vou mostrar aqui algumas coisas que influenciam na qualidade do código, além da competência técnica do programador, para que você fique de olho, para que você acabe não cometendo alguma injustiça e para que não fique feio para você também. Então vamos lá. A primeira coisa que pode atrapalhar na qualidade de um código, na minha opinião, tá? É a gestão, tá? É a forma como esse projeto, seja ele de sustentação ou seja ele um projeto mesmo, né? Como que esse projeto foi gerido, como que foi a reunião com o gerente de projetos, ou então com o coordenador, ou com a liderança desse projeto, né? Foi uma liderança, foi uma gestão que estava atenta ali você levantando, tô com esse problema aqui, né? Será que a gestão ela estava dando ouvidos para isso, né? As dificuldades, que é papel do gestor, ele se colocar como um facilitador de resolver esse tipo de impedimento, né? Tem coisas que estão além das nossas capacidades de resolver como programador, e a gente depende do papel do gerente de projetos, no caso, para poder estar resolvendo esses impedimentos, ou pelo menos para estar nos ajudando a resolver, ou então a evidenciar para o resto do time, né, quais são esses impedimentos que a gente tem. Ou será que foi uma gestão de projetos que só estava interessada em saber como é que está o andamento do cronograma, né? Se você apontou horas, e aí, se apontou horas, e aí, a data vai ser atingida? Falou, estou com um problema. Tá bom, você está com um problema, mas a data vai ser atingida? Esse tipo de gestão, ela influencia sim a qualidade do código, né? Porque ela não está interessada nos seus problemas, só está interessada com data. E quando a data, né, que eu falo, que todo mundo fala que existe, que é a data muro, né? O gerente chega lá, estipula uma data, geralmente não é o gerente ou a gestão de projetos, geralmente isso vem de uma outra área, né? Mas aí quando o gerente de projetos ou a área de gestão ou liderança técnica não tem força suficiente, ele acaba descendo essa data goela abaixo para todos os desenvolvedores, né? Então, o cara vai lá, chega e estipula uma data. É essa data aqui e acabou, né? O importante é a gente conseguir entregar nessa data. Não consigo entregar nessa data. Quero ver quem é que vai falar para o dono da empresa, quem é que vai falar para o cliente que essa data não vai ser atingida. E aí você, como desenvolvedor, obviamente, acaba perdendo um pouco o foco na qualidade e acaba focando no prazo, né? No final das contas, do que interessa é o prazo. Eu trabalhei em alguns projetos onde a gestão chegava e falava, não, se não atender esse prazo, não sei o que vai acontecer, hein? Eu não garanto nada. Aí como é que você vai ficar trabalhando focado em prazo numa situação dessa, certo? Você quer manter seu emprego, beleza? Eu quero ser responsável quero ser responsável com o que eu estou produzindo, mas eu preciso continuar pagando as contas, certo? Então, isso é um fator que influencia bastante a qualidade do seu trabalho e do trabalho dos seus amigos também. Outro aspecto que influencia bastante é sobre o entendimento dos aspectos funcionais, né? O que é para ser feito, né? O entendimento do problema. Eu sei, né, que isso depende também do programador de ir lá e entender o problema, mas também depende do nosso cliente, né? Então depende do analista funcional de saber o que está sendo requisitado, né? Às vezes o usuário está pedindo e nem ele sabe o que está pedindo.
né? Por exemplo, ele pode chegar para você e falar o seguinte, ó, eu quero uma tela de cadastro de clientes. Aí você fala, beleza, quais campos você quer? Cara, campo para cadastro de cliente. O que tem um cadastro de cliente? Tem nome, tem data de nascimento, tem e-mail, tem telefone de contato. Beleza, você vai lá, desenha um layoutzinho de tela com esses campos direitinho e entrega para ele. Aí ele vê e tal, então, mas eu quero também o nome do cônjuge, né? Se ele for casado, eu quero que tenha o nome do cônjuge. Aí, tá, você já mexe no layout daquela tela, ainda dá para colocar o nome do cônjuge lá. Aí você entrega para ele e avalia. Aí depois que ele avalia, então, mas eu também quero o nome dos filhos. Se ele tem filhos, eu quero também o nome dos filhos. Aí você já está ficando muito campo aqui, né? Dá para voltar e refatorar? Não dá para refatorar a tela, né? Se eu tiver o comprometimento com prazo, já não dá, já tem muita coisa escrita aqui. Quebrar essa tela vai dar muito trabalho, eu vou ter que replanejar ela toda. Então vamos continuar aqui, né? E aí vai crescendo, vai aumentando campos, já vai começando a ficar ali aparecendo algumas gambiarrinhas, né? Aí chega no final, o cara fala, então agora eu quero também fazer o upload de documentos. Aqui tem que ter um botão nessa tela para fazer o upload de documentos. Você, putz, né, cara, como é que eu vou fazer isso agora, né, para atender o prazo? E nisso tudo, o prazo de entrega não mudou, né? Então, isso afeta. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas usa Scrum, usa Agile, que daí você vai capturando, vai testando, vai trabalhando junto com o cliente. Gente, assim, minha opinião sobre Agile. Funciona, tá? Mas quando a gerência de um projeto é ruim, quando a gestão de um projeto é ruim, não existe técnica, não existe processo que resolva, tá bom? Quando as coisas não funcionam e quando não há um desejo de que as coisas funcionem, de que as coisas mudem, quando as pessoas não querem mudar, né? Isso que eu estou falando da parte mais gerencial, tá? Que é a parte que cuida mais de prazo, que cuida mais de mexer no processo. Quando não existe uma vontade disso por parte dessas pessoas, geralmente o projeto ele vai sair zoado de um jeito ou de outro, tá? Independente de processo, então independente de técnica. E a gente também tem que pensar o seguinte, será que esse profissional estava preparado para esse desafio, né? Um profissional júnior, o cara está chegando agora, será que ele estava preparado para isso? A gente sabe que muitas empresas, elas trabalham na preparação e na formação do profissional, mas tem muitas empresas que também que não fazem isso, né? Se eu cheguei num lugar e falei que eu sei trabalhar com Node, eu sei trabalhar com C#, eles vão jogar um projeto no meu colo, empresas que não trabalham na preparação do profissional, tá? Elas vão jogar um trabalho no teu colo e vão esperar que você resolva aquele trabalho, né? Mas isso não quer, o fato de você saber não quer dizer que você tenha uma proficiência nessa linguagem, certo? Tem muita coisa que você ainda precisa aprender, especialmente falando da galera que está começando agora no mercado, né? E se você sabe um pouco a mais, né, é meio complicado você julgar o trabalho da outra pessoa. Você não sabe, ainda mais se você não conheceu a pessoa, você não sabe se ela tinha competência para gerar aquilo, para trabalhar aquilo, né? Isso daí é papel de quem geralmente está na liderança, identificar ali a capacidade de cada pessoa do time. Só que às vezes você está lá cheio de demanda, todo mundo está trabalhando e sobrou o Juninho ali que está, sei lá, de boa, né? De boa não, né? Mas ele está sem demanda, né? E aí o que você faz? Você fala, vou testar esse cara. Pensamento do gestor, do líder. Não, vou testar esse cara aqui, vou passar esse desafio para ele. E aí você solta essa bomba lá na mão do Juninho. Ou da Sandy lá, se você preferir também. Você joga lá a bomba na mão da pessoa e a pessoa, por melhor que ela seja, né, ela vai se esforçar, mas ela vai ter dificuldade. Se ela não tiver apoio do time, ela vai ter muito mais dificuldade, né? Então, se você sabe um pouco mais, é meio complicado. Mas o cara devia estudar, o cara, se ele não sabe, ele devia aprender. Então, existe um negócio chamado curva de aprendizagem, tá? E cada pessoa tem a sua, né? Cada tecnologia, cada assunto tem a sua própria curva de aprendizagem. E é meio complicado quando você não tem ajuda para isso, né? Quando o projeto tem prazo, quando a gestão é ruim, quando os conhecimentos sobre as funcionalidades do negócio ainda não estão claras, tudo isso atrapalha, né? Torna a curva ainda muito mais tortuosa. Então, é um ponto a mais a se pensar, né? De ter um pouco de empatia com a pessoa que fez aquele código ruim, né? E agora, a gente não deve também deixar de pensar o seguinte, nosso trabalho ele depende muito
de um trabalho, de um esforço, né, de criatividade. É quase uma arte. Há quem diga que é quase uma arte, né, um trabalho intelectual. Não sei se chega a ser um trabalho artístico, mas ele depende muito ali de criatividade e inspiração. E é meio difícil, às vezes, você estar criativo, então estar inspirado, dependendo lá da situação que você está passando, né? Pô, sei lá, meu cachorro morreu, meus pais estão se separando, meu time de futebol perdeu, eu não tô vendo, não tô vendo um futuro nessa empresa, ou então, putz, não tô me sentindo bem aqui. Então é meio complicado você se sentir bem, você ter ali um desempenho bom para criar aquele código, né? Então tudo isso deve ser muito bem avaliado. Bom, antes de continuar, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo e que me impactou muito, tá? O que aconteceu? Lá no início da minha carreira, na minha segunda experiência profissional, tá? Na minha primeira experiência profissional, eu trabalhei com VB6 e comecei a ver um pouquinho ali de C#, tá? Meu trabalho com front-end, ele era muito restrito, tá? Era mais na parte do back-end mesmo. Ainda hoje, meu trabalho, né, por mais dos tutoriais eu estar falando muito de front-end, o meu trabalho hoje ele é muito focado no back-end, tá? E naquela época, na segunda empresa que eu entrei, já tinha um pouquinho lá, acho que algumas semanas só, então um mês trabalhando com C#, né? Na primeira empresa. Quando eu entrei na segunda empresa, eu falei, já conheço, já aprendi, já sei elaborar alguma coisa ali com C#. Estava fazendo faculdade ainda, né? Acho que eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, tá? Então, não tinha muito conhecimento sobre arquitetura de software, sobre design, patterns. Era ali arroz com feijão ainda, sabe? É if, for e vambora, né? E além disso ainda também, eu estava reforçando, já sabia, né? Mas ainda estava reforçando. Todo dia eu andava lá com um livrão do Deitel embaixo do braço, tá? Hoje, para quem não sabe, né, você usa lá os Kindles, né, um pequenininho, levinho, tá? Para quem não sabe, o livro do Deitel, depois eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui na tela eu vou colocar uma foto desse livro, tá? Mas é basicamente um bloco, um tijolo que você anda debaixo do braço, tá? No meu caso, dentro da mochila, né? Então, eu andava aquele livrão do Deitel para baixo e para cima, né? Eu saía de casa com aquele livrão, ia com ele até o trabalho, depois a faculdade, depois voltava para casa. Então, eu estava aprendendo ainda, estava numa fase de aprendizagem. E eu entrei numa empresa que hoje ela é um lugar bom para trabalhar, tá? Naquela época era um lugar bom também, mas é muito raiz, sabe? Você sabe fazer? Então, beleza, senta aí e faz, entendeu? Era desse jeito. Era uma empresa que trabalhava com produtos de investimentos, né, para bancos. Investimento para mim na época era só poupança e eu quase nem tinha dinheiro na poupança, porque tudo que eu ganhava eu já pagava a faculdade. E o que aconteceu? Logo de cara me deram uma telinha para fazer para um produto que eles tinham lá. E passei por tudo isso, tá? A gestão ruim, que não estava nem aí das dificuldades que eu estava tendo, também não tinha apoio da equipe, né? Todo mundo falou, não, você chegou, falou que sabia C#, então você vai ter que programar em C#, né? E eu, puta, preocupado, né? Porque eu precisava daquele trabalho para continuar pagando a faculdade. Em questão de aspectos funcionais também, não era bem conhecido ainda, não estava muito bem entendido. Para quem é mais novo aí, que trabalha com histórias, né, com quadro Kanban, naquela época era um documento Word mesmo lá com documentação de requisitos de sistemas ou especificação funcional, tá? Um Word. Só que nesse caso especificamente nem isso, né? As especificações chegavam lá em papel rabiscado e eu tinha que me virar com aquilo que chegava, né? E toda semana, toda entrega que eu fazia um pouquinho e falava, tá bom, então, tá bom, mas, putz, esqueci de falar para você que tem esse campo aqui. Beleza, ia lá e colocava o campo. E aí ia fazendo um montinho de cartas lá, que era super frágil, novamente, né? Eu não tinha conhecimento e eu não tinha ninguém para me apoiar em questões de arquitetura, design patterns, de organização de código, de desacoplamento, de criação de interfaces, nada disso, certo? Era arroz com feijão, né? E era uma arquitetura, uma organização muito frágil do que eu estava montando e toda hora mudava, então no final das contas saiu aquele puta cocôzão gigante, sabe? É um trabalho que a gente realmente não se orgulha de ter feito.
mas foi atendido, tá? Funcionou, foi entregue no prazo, foi com muito esforço, eu acabei sacrificando aula. Não façam isso, tá? Se você está começando hoje e está estudando, evitem, não façam isso, tá? Eu matei diversas aulas na faculdade, fiquei trabalhando até mais tarde, não ganhei dinheiro para isso, tá? Porque era estagiário, não tinha hora extra. Não era estagiário ainda, né? Mas a empresa já não era estagiário. Acho que na época eu era júnior, né? Mas não recebia hora extra. E fiquei até mais tarde trabalhando, precisava continuar empregado para pagar a faculdade, certo? Então eu fiz esse esforço. Num primeiro momento, o pessoal me viu como uma pessoa esforçada, como uma pessoa dedicada, né? Ganhei meu biscoito, tal, falou, parabéns, legal, muito bacana, você fez um trabalho bom e de boa, né? Então, os dias foram se passando e eu fui aprendendo, fui melhorando, fui trabalhando em outros projetos, até que entrou uma outra pessoa, né? Entrou um profissional de uma faculdade melhor. Essa empresa aí, ela tinha lá uma certa divisão de profissionais de faculdade de linha e profissionais de faculdade que não era exatamente de linha, né? Eu, no caso, não sou um profissional de faculdade de linha. A faculdade é muito boa, mas não é reconhecido no mercado como faculdade de linha, né? Que é uma faculdade, sei lá, USP, FATEC, essas federais aí, tá? Nada contra, né? Mas eu achava muito chato que a empresa fazia essa divisão. E esse outro profissional que entrou, ele era desse outro time. E esse profissional, quando ele chegou, foi dada a ele uma tarefa muito parecida com a minha, né? Falou, você vai ter que fazer uma telinha assim, assim assado, para esse produto, né? Para um outro produto lá de investimento, tá? E aproveita que o Fernando ele já fez uma telinha parecida para um outro produto, né? Então pega lá, vê mais ou menos como é que ele fez e replica para essa outra que você vai fazer. Sem brincadeira, eu acho que foi não foi a pior, mas foi uma das piores fases da minha carreira, sabe? É um profissional que chegou e ele botou defeito, ele reclamou, ele chorou, falou, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá uma bosta, aqui não sei o que, e blá blá blá. O cara infernizou, de verdade, né? O cara infernizou tanto, né? E as pessoas que estavam ao redor, eles sabiam que aquela tela tinha sido eu que tinha feito, né? E eu até tentei explicar, tal, mas o cara meio que me ignorava total. Ela falou, só reclamava, falava, putz, que bosta que tá isso, que ruim que tá, meu Deus, não dá para trabalhar, eu não consigo entender. E reclamou muito, tá? Ele reclamou muito, né? Inclusive, parte da empresa que tinha me visto inicialmente como um cara dedicado, começou a me ver como, Fernando que faz gambiarra, né? Isso me deu muito trabalho depois para mudar a mentalidade, que eu melhorei, né? Eu fui aprendendo mais sobre a empresa, mais sobre os produtos, mais sobre desenvolvimento e eu melhorei. Nas próximas demandas eu fui melhorando, né? Só que o meu contato com os outros profissionais acabou piorando. Eu tive um puta trabalho para resgatar parte da confiança desses profissionais na empresa. E isso não aconteceu com todo mundo. Eu não consegui resgatar a confiança com todo mundo, né? Mas ok. Apesar de não ser uma pessoa, nem sempre ter sido uma pessoa de fácil comunicação, eu sempre fui muito aberto a críticas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito humilde no sentido de que eu reconheço que o que eu faço sempre pode melhorar, né? Eu aceito críticas hoje, tá? Especificamente hoje, eu continuo aceitando críticas, mas críticas construtivas, tá? Críticas que vêm no intuito de me diminuir ou então de impor ali uma posição hierárquica, eu mando catar coquinho mesmo, tá? Agora, críticas construtivas eu aceito e eu até busco, né? Então, o que eu fiz? Eu fui atrás desse profissional e fui entender. Falei, olha, beleza, né? Isso daí passou acho que mais ou menos uns 2 meses dele só criticando e falando mal, denegrindo ali o meu trabalho dentro daquela empresa, tá? Então, eu cheguei nesse profissional e falei, beleza, cara, me ajuda aí então, eu tô pensando em voltar, né, abrir um projetinho para refatorar aquela tela que eu fiz, e eu queria saber o que você fez para poder me ajudar, né, eu tô aprendendo, o cara ele era um profissional de um nível mais elevado, então eu queria aprender com ele. E a resposta da pessoa foi o seguinte, cara, eu não fiz nada, eu copiei igual o seu, porque já estava pronto e precisava entregar. Porra, meu, como é que você faz um negócio desse comigo, velho? Como é que você faz um negócio desse com um profissional que você ficou criticando tanto, sabe? Você
ficou criticando tanto o trabalho da pessoa, falou que sabia fazer melhor e no final das contas fez igual? Caramba, né? A pessoa, ela era uma pessoa mais teoricamente competente, certo? Ela era uma pessoa mais experiente, ela teve mais tempo, a ela foi dado mais tempo, tá? Ela tinha uma especificação funcional mais madura e ela tinha também a parte técnica já escrita, que, ok, ela não era boa, né? Não chegava, ia falar, não era perfeita, né? Ela estava muito longe de ser perfeita, estava muito longe de ser boa, mas ela dava uma boa visualização ali do que deveria ser atingido, quais eram os comportamentos da tela, quais integrações iam ser feitas, né? Então, essa pessoa, ela teve toda uma base, ela teve toda uma vantagem para desenvolver, né? E ainda assim, depois de tudo isso, ela criticou e ainda assim fez igual. Isso, inclusive, me deu tanto trabalho, né? Causou tanto impacto na minha carreira, que anos depois, em outra empresa, né, já tinha rodado o mercado, aí, já tinha passado por umas outras 3, 4 oportunidades, tá? Acho que até mais se duvidar. Mas em outra empresa eu reencontrei um gerente que também trabalhou nessa segunda consultoria onde eu trabalhei e eu fui criticado. E esse gerente, ele ainda tinha uma visão ruim do meu trabalho, né? Apesar de eu ter construído muita coisa depois disso, né, coisas que as pessoas que trabalhavam lá puderam comprovar, né? Eu trabalhei, fiz muitos outros projetos lá e as pessoas puderam comprovar a evolução da qualidade do meu trabalho, né? Mas esse gerente específico, ele ainda ficou com aquela impressão ruim do meu trabalho. Aconteceu uma outra coisa aqui parecida, tá? Um outro exemplo também. Chegou um profissional aqui, para quem não sabe, eu moro numa casa, né? Eu construí essa casa, quer dizer, construí não, né? Eu banquei a construção dessa casa. Só que quem já trabalhou com construção sabe como que isso é difícil, né? É muito complicado. O primeiro profissional que veio aqui, ele deixou um trabalho bem a desejar, né? Deixou muita coisa suja, deixou mal feito. Eu falei, beleza, vamos contratar outro profissional. Chegou outro profissional, foi a mesma coisa, né? O cara chegou, criticou, falou que eu deveria colocar o outro profissional na justiça, porque daquele jeito não era um trabalho de um profissional, que ele, não, aqui eu sou profissional, eu sei fazer, eu tenho equipe, e cara, ele conseguiu deixar pior do que o primeiro. Sério, o cara conseguiu deixar mais porco e, assim, gastou mais, sabe? Aí eu fui falar com ele, eu falei, o outro já tinha feito torto, então eu fiz torto também. Pô, mas isso não é justificativa, né, minha gente? Então, assim, eu não tô falando para você esconder o trabalho do seu amigo, tá? Sei lá, por mais que você não considere a pessoa seu amigo, eu não tô falando para você esconder o trabalho ruim, né? Falar, não, o trabalho é ruim, você não dizer que ele tá ruim. Não, se tá ruim, você tem que abrir o jogo. Falar, cara, isso daqui não tá legal, precisa melhorar, certo? Mas existem outras formas de você dizer isso, né? Sei lá, se o seu intuito for aparecer, se o seu intuito for mostrar que você pode fazer melhor, então faça um levantamento. Olha, isso daqui não tá bom. Para ficar bom, o que eu posso fazer? Eu posso refatorar essa tela aqui, posso colocar alguns elementos semânticos, eu posso refatorar esse código, posso tirar as duplicidades, eu posso reduzir o acoplamento, eu posso colocar aqui algumas funcionalidades de testes, certo? Você propõe tudo isso lá para o seu gerente, para a liderança do seu projeto. Aí a sua liderança do seu projeto vai falar o seguinte, caramba, mas só para colocar um botão você precisa fazer tudo isso? Sim, para fazer agora com qualidade, para evoluir com qualidade, é preciso fazer tudo isso. Se ele falar, putz, não, isso daí é muita coisa, só vai lá e coloca o botão. Então, você já tem parte ali da resposta, né, do porquê que aquele código hoje está tão desorganizado, certo? Agora, se ele falar, beleza, concordo com você, implemente essas melhorias. Implemente as melhorias que você prometeu. Você falou que sabia fazer melhor. Você criticou o trabalho de outra pessoa e falou que sabia fazer melhor. Você falou que sabia fazer. Então, faça. Isso daqui, novamente, né, é uma troca de ideia, né? É uma situação que eu passei. De vez em quando eu vejo alguns desabafos de pessoas que estão tocando num projeto que estão bem desorganizados, não foram bem escritos, né? Mas a gente tem que agir com responsabilidade. Então é isso, pessoal. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui hoje, tá? Para a gente pensar um pouquinho antes de
cometer alguma injustiça novamente, né? Porque, novamente, né, o que a gente não quer a gente não deve também cometer contra as outras pessoas, né? Não é legal a gente cometer esse tipo de injustiça. Não estou falando para você não ficar irritado. Acho que irritado a gente acaba ficando de qualquer maneira, né? É só tomar cuidado para não extrapolar certos limites, não prejudicar ninguém de graça ali, à toa, tá? Mais uma vez, eu sei que o que mais agrega nesse canal, né? Eu sei que o conteúdo mais procurado nesse canal aqui acaba sendo os tutoriais, mas vamos ver aí como é que vão ser os próximos dias, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado e até a próxima.